Hoje a gente vai falar sobre o nosso segundo tema nessa série dos vídeos sobre alimentação na quarentena. Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a manutenção do peso nesse período. Como fazer para manter, para a gente não engordar, a gente acaba ficando em casa, acaba querendo comer um pouquinho mais, né? Então algumas dicas aí, são 10 dicas de como tentar manter o peso nesse período, tá? Eu espero que ajude vocês. Primeira dica em relação às frutas. Eu sempre oriento já deixar lavado, higienizado, picado, se a fruta permitir, né? Já dentro da geladeira, porque assim a hora que você sentir fome ou que você tiver com aquela ansiedade ou com algum desejo, alguma coisa assim, você já tem a fruta ali prontinha para consumir, que é um alimento saudável e não vai cair em tentação em outras coisas. Então essa dica ajuda muito. E já aproveitando a segunda dica em relação aos legumes, a mesma coisa, já tenta deixar tudo picadinho, higienizado, descascado, né, os que forem possíveis, pra na hora que você for preparar o almoço, a janta, enfim, já esteja ali prontinho, porque assim você vai consumir. Agora, se você tiver que fazer na hora, ainda cortar tudo, lavar, descascar e tudo mais, já vai dar preguiça e você vai acabar não fazendo. Então, tendo prontinho, já facilita. Eu gosto muito dos legumes assados, fazer uma fornada com vários legumes assados, ou refogadinho na manteiga, ou não. Outra ideia que eu gosto bastante é fazer os shakes proteicos, então será a dica 3. Você pode bater água de coco ou leite vegetal, de amêndoas, de coco, enfim, com uma fonte de proteína, então um suplemento proteico em pó, um whey protein, uma proteína vegana, uma proteína da carne, enfim, com fruta congelada. Então vai ficar um lanchinho super saudável, gostoso, prático e bem interessante para essa fase de calor que a gente está vivendo também, né? Nesse período em casa e calor e tudo mais, fica um lanchinho doce, gostoso. Então é uma opção legal que dá pra gente incluir. Pode colocar chia também nesse shake. Outra ideia legal são os sucos funcionais. Então, aproveitar os legumes também, né, para colocar no suco. Então, pode ser couve, pode ser brócolis, pode ser espinafre, aipo, salsão, que é super diurético. Sempre bater com uma fruta apenas, então uma fruta pequena, tá? E pode colocar outros compostos funcionais, como gengibre, semente de chia, semente de linhaça, canela. Tudo isso vai enriquecer teu suco, vai acrescentar mais fibras e vai ficar também completo. Quem consome suplemento pode colocar colágeno em pó nesse suco também, que ele vai aumentar a proteína. Mas é uma opção legal e não tomar só o suco de fruta em si. E importante sempre beber ele sem coar. Dica 5. Os iogurtes. Eu gosto bastante da ideia do iogurte. Eles são, em sua maioria, saudáveis, práticos, acessíveis. Só que a gente tem que tomar cuidado na hora de escolher, tá? Então, tentar sempre escolher os iogurtes integrais ou desnatado, mas aquele natural, né? Que não tem outros ingredientes. Caso você queira, vai ser melhor você saborizar ele em casa, então bater esse iogurte natural com uma fruta de sua preferência, pode colocar uma canela, umas gotinhas de adoçante natural, né, para ficar mais docinho, mas evitar aqueles já saborizados que a gente compra no mercado, porque eles são, em sua maioria, cheios de xarope, de amido, de açúcares, tá? E outra ideia também que tem são aqueles iogurtes proteicos que tem hoje em dia no mercado, que em sua maioria eles são legais de composição, então fica um lanchinho prático também. Sempre lembrar de ler ingredientes, né? Então dá uma olhadinha no rótulo, quanto menos ingredientes melhor. Mas é uma ideia legal também os iogurtes. Sexta dica: comer um pouquinho mais e evitar ficar tanto tempo sem comer. Por mais que pareça um pouco contraditório, eu sempre oriento os pacientes a não ficarem beliscando, comer quando tem fome só, etc, etc. Nesse período a gente tá mais em casa, a gente tá mais ansioso, então às vezes é mais interessante você sentar e fazer aquele lanchinho do que você ficar nervoso, ansioso, pensando em comida o tempo todo e acabar beliscando mais vezes no dia e consumindo mais calorias mesmo. Então é preferível você sentar e comer aquilo ali de forma saudável, um lanchinho equilibrado, do que você passar o dia inteiro dando uma beliscadinha em algumas coisas. No final das contas, você vai conseguir manter o teu peso mais saudável dessa forma, mesmo que não seja o natural nesse período. Depois, a hora que passar tudo isso, volta para a rotina e tudo mais. Sétima dica: evitar ter alimentos que não são saudáveis em casa. Por quê? Porque, teoricamente, a gente não pode ficar saindo toda hora, ninguém tá indo no mercado sem precisar e a gente não tá saindo por qualquer motivo. Então, se você não tiver os alimentos, por exemplo, chocolate, bolacha, salgadinho, esses produtos industrializados mesmo, que não são saudáveis, a gente sabe,
Se você não tiver em casa, dificilmente você vai sair comprar à toa, né? Nessa época que a gente tá vivendo. Então, tenta ter os industrializados mais saudáveis em casa, para a hora que der uma vontade de comer alguma coisa diferente, um docinho, enfim, você vai optar pelos mais saudáveis, que é o que você tem em casa. Então, essa dica vai ajudar bastante nessa fase. 8ª dica: ter sempre água com gás e água aromatizada em casa. Para quem gosta, a água com gás é um super aliado, dá para usar com limão, com gengibre, com vários compostos. Água aromatizada também dá para você colocar morango, rodela de laranja, pauzinho de canela, o próprio limão, enfim, o que a tua criatividade permitir, né? E às vezes a gente acha que a gente tá com fome, mas é só ansiedade ou aquela vontadezinha de alguma coisa. Então a gente vai lá, toma um copinho de água, espera uns 10 minutinhos e vê. Se passou, é porque não era fome, então a água já super adiantou. Ninguém tá falando para deixar de comer e para ficar tomando água, não é isso, mas assim, às vezes a gente tá ansioso, então é legal ter essas alternativas também nesse período, né? 9ª dica: comer devagar. Isso ajuda bastante na questão da saciedade e na quantidade que a gente tá comendo. Então, quanto mais devagar a gente comer, antes a gente vai ficar saciado. Então, presta atenção na questão da velocidade da alimentação, senta, presta atenção no que você tá fazendo, mastiga direitinho. Isso com certeza vai ajudar você a comer menos, tá? Última dica: estabelecer uma rotina do que você vai comer. Então, pega o começo da semana, faz uma preparação, escreve num papelzinho ou escreve no celular. Em pelo menos uns 3 dias. Eu vou almoçar isso e vou jantar aquilo. Os lanchinhos acabam ficando mais fáceis com essas dicas que eu dei. Mas escreve para você ter uma rotina, porque senão você acaba ficando meio perdido e quando vê você não preparou o almoço, não preparou o jantar, acaba pedindo uma comida que não é saudável. Então escreva, tenha uma programação. Isso vai ajudar bastante, certo? Então era isso, gente, pelo vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado algumas formas de tentar pelo menos manter o peso nesse período, né? Não é a hora de emagrecer, não é a hora de nada restritivo, então pelo menos a gente se manter saudável, tá? Até o próximo!